Olá, boa tarde, gente. Estamos aqui hoje. Vamos começar mais um episódio do Empoderada Cast com a nossa convidada especial, que foi uma das mais comentadas naquele desafio que a gente lançou no nosso Instagram. Então, eu estou aqui hoje. Seja bem-vinda. Dê as boas-vindas para a Neila Mócia. Seja bem-vinda, Neila. Obrigada. Agradeço por estar aqui hoje com vocês, pela oportunidade de estar contando um pouco da minha história. É isso aí, então vamos falar um pouquinho da sua história. Você teve bastante comentário no nosso post, então eu sei que tem muita gente que te admira, que talvez já conheça a sua história e acha interessante para outras pessoas também conhecerem, assim, dar aquele up, né? Sim. Porque a gente passa, todos nós temos várias histórias para contar e esse é o intuito do nosso podcast, que as nossas histórias sejam contadas. Então, para começar, vamos lá. Fala um pouco quem é Neila. Bom, Neila, mais conhecida Neila, eu tenho 39 anos, tenho 3 filhos, hoje estou casada, tento hoje ser uma pessoa, eu falo assim que a minha fé hoje, a fé que eu tenho, o temor a Deus, tento ser o mais correto possível, em todos os aspectos da minha vida, né? Sempre quando eu vou fazer algo, eu sempre me preocupo o que Deus vai pensar de mim primeiro. Hoje é o que que eu sigo, né? Que você tá falando. Que eu me foco hoje é o que Deus pensa de mim, o que eu vou fazer. Vamos supor, eu tenho uma decisão para tomar ou uma atitude para fazer diante de qualquer pessoa, eu pergunto, o que Deus vai pensar de mim? Isso é muito importante, né? Sim. E na área empresarial, porque eu vi que eu tô com o seu Insta aqui aberto, eu vi que você foi bastante comentada como uma super profissional. Sim. Então me conta aí, o que você faz, qual função você exerce que tem tocado a vida de tanta gente, já que tantas pessoas te conhecem? Eu trabalho na área de unhas, né? Manicure, como designer de unhas, né? Trabalho com alongamentos de acrílico e gel. O meu foco, quando eu comecei, foi acrílico e depois eu fui desenvolvendo a técnica em gel. Já trabalho na área há 14 anos. O meu primeiro curso que eu fiz foi em 2010, quando eu morei em Portugal, Lisboa. Eu fiz um curso lá. Até então, naquela época, eu não dei muita credibilidade, achava que eu não tinha dom. Voltei para o Brasil, para minha cidade, aí tive a oportunidade mais uma vez de fazer o curso, só que aí eu fiz o curso de acrílico, de alongamento em acrílico. E aí eu comecei a desenvolver a técnica. Na minha cidade também fui reconhecida pelo meu trabalho. Já também ensinei outras pessoas a fazerem unhas, que hoje são excelentes profissionais lá no Brasil, na minha cidade. E vim para os Estados Unidos. É um ponto que você tocou e que é muito importante, que todo mundo passa por isso, e eu ouço muitas pessoas com medo de começar uma área nova, algo novo, é justamente assim como você falou, que achava que não era capaz, que não ia conseguir. Eu sempre brinco lá em casa, a frase certa, automática, é quando meus filhos vão falar que eu não sei fazer isso, eu sempre falo, ninguém nasce sabendo nada. Tudo é aprendido. Então, a gente tem que se esforçar para aprender e você se deu esse direito, se esforçou e hoje já está aí com esse sucesso grande, né? Então, são 14 anos de profissão. 14 anos de profissão, contando com erros e acertos. Certo. E várias vezes no começo tentei desistir, porque a técnica de unhas, o desenvolver a técnica de unhas, no começo, para quem não sabe, é complicado. Sim. Você quer sempre destacar, você já quer ser uma profissional que já está no mercado há um tempo. Não é como eu acho hoje, vamos supor, uma pessoa que faz um curso de cílios ou de sobrancelha, ela desenvolve a técnica muito mais rápido do que uma pessoa que vai começar como design de unhas. Porque quanto mais unhas você fizer, mais o seu trabalho vai ficando melhor. Então, no começo é complicado. Várias vezes eu pensei em desistir, pessoas que falavam que eu não sabia fazer unha no começo. Eu vendi todo o meu material. E aí eu voltei de novo. Falei, não, é uma coisa que eu quero, então eu vou lutar por isso. E eu lutei. Muito bom. Toda profissão a gente tem aquele negócio, né? Quanto mais você faz, melhor você fica e a gente tem as dificuldades. E você já tocando nesse assunto de que você pensou em desistir, vendeu seu material, conta pra nós então um pouco da sua história. Fala para nós como que foi esse desenvolver essa trajetória de 14 anos e nesse momento em que você pensou em desistir, que você chegou a vender seu material e você teve que reiniciar.
Conta para nós como que foi esse processo, que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas das pessoas que também estão iniciando agora na carreira. Eu lembro, assim, que veio na minha cabeça agora, no começo, quando eu voltei, né? Eu estava morando em Portugal, voltei para minha cidade. E aí eu tive a oportunidade de fazer o curso e comecei. E eu conheci na época, entre aspas, era uma pessoa conhecida, próxima, uma amiga. E aí ela sabia fazer as unhas e eu não sabia fazer. Eu sabia fazer a técnica, mas eu não tinha o trabalho como ela fazia. E aí o que acontecia? Ela também estava começando. Então eu emprestava meu material para ela e para ela poder me ensinar. Só que aí um dia ela chegou em mim e falou assim: você não leva jeito, não adianta você continuar porque você não leva jeito. E aquilo entrou dentro do meu coração. Eu me desanimei muito, fiquei muito triste. E aí eu desisti, vendi todo o meu material. E naquela época, quando eu comecei no Brasil, material de unha acrílica, de gel, principalmente o acrílico, era muito caro. Até hoje tudo material lá é muito caro, Sim, né? Eu sempre falo que um profissional, para começar lá, a profissão, depois que faz um curso, ele é vitorioso, porque é muito caro. É muito caro. E aí eu vendi todo o meu material. E naquela época, eu era casada com o pai dos meus filhos. E aí a gente foi na igreja. E lá uma pastora olhou para mim e falou: olha, Deus manda eu te falar que você tá desistindo de algo que Ele colocou nas tuas mãos. E eu sem falar nada para ninguém. E aí aquilo me tocou. E eu fui lá, comprei tudo de novo, com aquele sacrifício. Porque uma máquina, um micromotor naquela época era R$1.200. Muito caro. 1 litro de monômero era R$1.000. Hoje ainda eu acho que é até mais caro lá no Brasil, 1 litro de monômero. Então, tipo assim, pra mim foi tudo assim, sabe? Tudo difícil. E naquela época eu fiquei, quando eu comecei, eu fiquei grávida do meu filho, João Guilherme, que hoje vai fazer 10 anos. E aí eu pegava o carro, colocava o meu material todo dentro da malinha e ia atender as clientes a domicílio. Foi assim que eu comecei, lá em Campo Grande, na minha cidade. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu aluguei um espaço pequeno no centro da cidade e ali eu comecei. Dali eu fui para outro lugar, maior. E aí... Você começou a atender os seus primeiros clientes, você já cobrava? Você já fazia de graça? Quando eu comecei... Todo mundo tem aquele início, Quando né? eu comecei, eu já trabalhava com o Facebook, entrava naqueles bazares da minha cidade e colocava lá que eu tava começando na área e eu só cobrava o valor do material. Naquela época eu cobrava tipo R$20, R$30 para mim começar a desenvolver a técnica. E passava, às vezes, madrugada dentro, também treinando, em mim mesma, sabe? E fui. Falei, não, eu coloquei aquilo como objetivo, porque eu não queria mais trabalhar em loja, tá ali em pé o dia inteiro, com criança pequena. Então, eu coloquei aquilo como objetivo. Falei, não, eu vou conseguir. Esse é o ponto, né? Duas coisas interessantes que você falou até agora é aquele negócio de a gente dar ouvido para quem muitas vezes não construiu nada. Geralmente quem não construiu nada, ele quer desanimar você que quer construir. E aí você deu ouvido, deixou entrar pro seu coração e quase desistiu da sua profissão, daquele projeto que Deus tinha para você. Mas você também teve o coração aberto de ouvir a voz de Deus e começar novamente. Isso a gente vê muito acontecendo, aconteceu muito comigo várias vezes até hoje. Direto eu penso em desistir, largar tudo e deixar. Então, mas quando a gente está blindado para não ouvir as palavras das pessoas que muitas vezes não são enviadas por Deus, isso aí é uma coisa muito importante. E é nesse fator que eu me apego muito, que mesmo que eu tentando desistir, sempre que alguma aluna mandou uma mensagem para mim que conta que tá difícil, tá fazendo alguma coisa, eu falo para ela, vai dar certo. Por mais que eu naquele dia também tô querendo desistir. Então, isso é muito importante você falar, essa trajetória que você passou, que você pensou em desistir por uma palavra, mas também você voltou atrás pela palavra de Deus. E fora nessa trajetória toda, nesses 14 anos, foi muitos erros e acertos. Eu vou te falar que, por mais que eu tenha temor a Deus, tenha fé em Deus, também errei com pessoas. Com certeza. Mas tudo foi, tipo assim, hoje eu consigo entender. Hoje eu busco entender qual é o meu propósito de vida. Quando você começa a entender qual é o seu propósito de vida, você começa a entender tudo que você passou lá atrás. Sim. Eu errei com pessoas errou comigo, entendeu? Então, tudo foi um amadurecimento. É uma construção, Sim, né? é uma a gente está sempre em construção. Sim. E hoje eu entendo. Tento entender a cada dia o meu propósito. Sim, isso é muito importante.
Me conta, então, durante a sua carreira, nessa fase, que seja como mãe, não precisa ser só como profissional, que seja como mãe ou na área profissional, qual foi o maior desafio que você lembra que agora, que você viveu até hoje, nesses anos todos, você construindo uma carreira ou você educando os seus filhos, qual foi o maior desafio que você passou? Meu maior desafio foi ter que correr atrás do trabalho e abrir mão dos meus filhos. Uhum. Porque depois eu tive problemas no meu relacionamento e tal, então eu tinha que me desdobrar, eu tinha que trabalhar, porque eu era a única que mantinha, trazia renda para dentro de casa. Uhum. Então a minha dificuldade eu via em questão, às vezes eu via meus filhos na parte da manhã para deixar na escola, mas quando eu chegava em casa eles estavam dormindo. Então praticamente eu via meus filhos só no período da manhã. Então hoje eu consigo ver que o maior desafio para uma mulher hoje empreender é os filhos. Eu consegui conciliar as duas coisas, né? Sim. Uhum. Isso realmente faz a gente sofrer muito. Eu também sofri muito. Lá no Brasil, na época que eu gerenciava, eram 5 lojas, eu trabalhava muito também, tinha que viajar para treinamento. E uma vez eu tive que viajar para um treinamento e eu fiquei 15 dias. O Miguel até amamentava ainda. Quando eu cheguei, ele não quis vir pro meu colo. Gente, posso ir falando dessas coisas, porque grávida é emotiva, né? Mas eu fiquei tão triste, que eu pensei assim, meu Deus, meu filho tá chateado comigo, porque ele achou que eu abandonei ele. Sim. E é uma coisa que eu falo muito, a questão de você ser empresária, de você conseguir conciliar as duas coisas, e que hoje foi uma coisa que eu escolhi, que muitas vezes eu falo, eu poderia ter muito mais coisas, eu poderia talvez hoje estar com a vida muito mais estabilizada financeiramente aos olhos das pessoas. Mas eu escolhi ir devagar, porque eu escolhi cuidar dos meus filhos no mesmo tempo que eu cuido da minha carreira. Então, eles estão aqui comigo, a gente que leva na escola, a gente que busca na escola, eu que vou em reunião. Não, amanhã, por exemplo, eu tenho consulta do meu filho, eu fecho meu schedule, eu decidi ter menos, ou talvez andar mais devagar na minha carreira, mas para acompanhar o desenvolvimento deles. E eu sei que nem todo mundo consegue ter esse privilégio. Como eu falei para você, eu não tive quando eu era funcionária de uma empresa. E talvez essa seja a parte boa da gente ser empreendedora. Sim. Né? E da área da beleza, então, que a gente consegue organizar o nosso schedule, né? Que nem todo mundo também consegue ter essa organização do schedule para poder viver essa vida dupla de mãe empresária. Né? Sim. E conta pra nós, e como foi a sua trajetória? Você já viu que você já morou não só no Brasil, como em Portugal e agora nos Estados Unidos. Como foi a sua trajetória como imigrante? Imigrante, eu senti mais dificuldade em Portugal. Uhum. Eu acho assim, até desculpa a palavra falar, mas na Europa, nós brasileiros sofremos muito tipo de racismo. Um preconceito muito grande, principalmente em Portugal. Mulher brasileira é bem muito preconceito, né? Então aquela coisa assim, algumas pessoas erraram, então quer dizer que todos levam a culpa, sabe? Então eu senti muito preconceito. E a minha dificuldade aqui nos Estados Unidos é o inglês, né? Mas a vida de imigrante aqui não é tão difícil como na Europa. Como foi? E você morou quanto tempo lá? Morei lá 5 anos. 5 anos. 5 anos. Tem quanto tempo você tá aqui? Aqui nos Estados Unidos, esse ano vai fazer 5 anos. 5 anos também. 5 anos. Só que hoje já moro aqui, refiz a minha vida, né? Hoje eu falo assim que o Brasil vai ser um lugar para mim passear, né? Já sou residente no país, graças a Deus. Já construí a minha história aqui, me fixei. E agora só tô esperando a vinda dos meus filhos. Ai, que bom. Quantos anos eles têm agora? A minha mais velha vai fazer 19. O meu menino, João Guilherme, vai fazer 10. E a minha menininha pequenininha vai fazer 9. Ah, que gracinha. Maria Fernanda, Natália, João Guilherme, Maria Fernanda. Muito bom. Então, eu já vi que você tem um desafio ainda seu que você vive, talvez maior ainda, da questão de você imigrar e ainda estar longe dos seus filhos. Sim. Nessa sua trajetória, conta pra nós qual o momento que fez você sentir, que apareceu a Nália empoderada, que é aquela hora que você teve que surgir
nascer uma pessoa que talvez você não sabia que era, que você teve que demonstrar uma força que você talvez não sabia que tinha? Qual o momento onde você se sentiu mais frágil, mais exposta e onde você se achou mais forte? Bom, quando eu me senti assim, que eu tive que me sentir empoderada, foi quando eu tomei a decisão de vir para cá. Eu estava no Brasil, já antes disso acontecer, tudo que fez eu vir para cá, eu tinha uma vida estabilizada. E como eu não tinha tempo, no meu trabalho, eu não tinha tempo. Eu ficava sempre à frente do trabalho da mão de obra. Então, eu não tinha tempo de desenvolver a parte administrativa do local. E aí, eu fiz sociedade. E nessa sociedade, tive vários problemas. Foi aonde decorreu de eu vir para cá. Não deu certo, eu tive prejuízo, entendeu? Então, fez eu tomar a decisão de vir para os Estados Unidos. Eu já tinha tirado o meu visto há uns 2 anos antes de vir para cá, que eu tinha me programado para vir numa feira que acontece da beleza em Las Vegas. Só que aí, pelo trabalho, eu acabei não vindo. Então, eu já tinha tirado o visto americano. E quando eu me deparei com aquele problema de sociedade, terminando sociedade, eu me vi com a oportunidade de vir para cá. E aí eu tive que tomar a dura decisão também de deixar os meus filhos no Brasil. Porque uma coisa eu vim para cá sozinha, uma coisa eu vim com eles para recomeçar a minha vida. E aí eu coloquei como objetivo que eu ia vir para cá para recomeçar a minha vida. Sempre aquela que a gente vem para cá para a gente conseguir trabalhar, juntar um dinheiro, consertar a vida no Brasil. E eu vim para cá, é onde quando eu coloquei meus pés aqui, eu senti a dificuldade de recomeçar. E foi onde eu tive que me ressurgir das cinzas novamente, né? Eu me vi assim, eu tenho que me ressurgir, eu tenho que me levantar. Da onde eu não arrumava forças, eu tinha que arrumar. Por você e por eles por mim e por eles. Exatamente, que você deu esse voto de confiança, como se fosse o último tiro que tinha que acertar o alvo, né? Sim. E como foi seu início aqui? Como todo imigrante, a gente sabe que a gente passa por várias funções, até a gente exercer aquela que a gente gosta e ama, aquela que a gente sabe. Como que foi esse início para você? Quando eu cheguei aqui, eu conciliava o trabalho da limpeza durante o dia e à noite eu atendia clientes na minha casa, aqui. E aí depois eu fui trabalhar no salão, depois desse salão fui trabalhar em outro. E desse segundo salão que eu trabalhei, foi aonde eu comecei a vir o desejo em mim de ter o meu próprio espaço. E aí eu aluguei uma sala pequena para mim, na cidade onde eu morava, que é em Lowell. E aí dali eu comecei. Hoje já estou num outro espaço maior. Mas eu comecei numa sala pequena. Sim. Menor que essa sala aqui. Sim. Aí eu comecei aqui atendendo na sala. Aí quando era aquela bagunça de brinquedo, porque a Rebeca era recém-nascida, eu fui pro quarto das crianças, coloquei um biombo dividindo. Gente, tinha dia que era um cheiro de xixi, a cliente chegava e eu ficava assim, meu Deus, porque a Rebeca tava dormindo, fazia xixi na cama, aquela coisa, aquela luta. E eu falava, Senhor, mas eu não vou desistir, era o que eu tinha pra fazer. Eu tava com um bebê recém-nascido, a gente tinha, né, a gente tem que improvisar mesmo. Sim. E é isso que eu acho que faz a gente entrar nessa posição do empoderamento. É de não esperar ter pra ser. Sim. A gente tem que fazer acontecer. Sim. E aqui também, nos Estados Unidos, eu atendia a domicílio. Quando eu consegui comprar meu primeiro carro, eu também. Ajuntava uma linha e ia atender. Trabalhava o dia inteiro na limpeza. Eu trabalhava fazendo part-time, na época, era bem na época que teve o Covid. Então, eu trabalhava fazendo desinfecção de blocos de apartamentos. Sim. Trabalhava, às vezes, de madrugada também, fazendo desinfecção de mercados aqui. E fazia limpeza pós-construção, de apartamento que quando o inquilino muda, aí você tem que fazer aquela limpeza. Então, ia à noite, chegava em casa, tomava meu banho, pegava minha malinha, colocava dentro do carro e ia atender cliente a domicílio. Trabalhar. Isso aí. E hoje você é reconhecida e trabalha só na sua profissão. Só na minha profissão. O tempo integral agora. O tempo integral. Muito bom. E não foi demorado, né? Tem 5 anos que você está aqui nos Estados Unidos, você já conseguiu caminhar um caminho e desenvolver e tá trabalhando 100% da sua função.
Coisa que tem muitas vezes, muitas alunas, eu tenho recebido muitas alunas que estão há 10, 15, até 17 anos aqui nos Estados Unidos, ainda numa profissão que mesmo que dão um retorno financeiro bom, elas não se sentem satisfeitas, realizadas. Então, elas estão começando do zero. E por isso que é muito importante a gente dividir essas histórias, tanto de sucesso, quanto também mostrar a caminhada difícil que é para não desistir, porque é difícil para todo mundo, né? Eu sempre até falo que quando é fácil demais, a pessoa não dá valor. E uma coisa, assim, que eu vejo com a experiência que eu tive morando na Europa e morando aqui nos Estados Unidos, a nossa comunidade, infelizmente, ela é um pouco desunida. Isso dificulta. Ela né? dificulta. Porque, infelizmente, é um tentando derrubar. Infelizmente, eu sinto tristeza em falar isso, é um tentando derrubar o outro. Mas, assim, eu nunca desisti. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou chegar no objetivo. Porque teve várias pessoas, não só aqui nos Estados Unidos, no Brasil, eu acho que qualquer pessoa passa por isso. Sim. Você sempre vai achar a pedra no caminho da sua trajetória. Sempre vai ter uma pedra. Então, eu acho que assim, você vai, passa por cima dela ou puxa essa pedra e vai. Não desistir. Eu não desisti. E hoje eu tenho o objetivo, assim, de montar a minha escola, ensinar pessoas verdadeiramente. Você quer ser uma designer de unhas? Então, vamos lá. Esse é o meu objetivo hoje, de montar a escola. Ajudar outras mulheres, Ajudar outras pessoas outras mulheres. a construir um futuro. Sim. Não só na questão de ensinar ela a fazer unha, mas de toda aquela parte burocrática, parte administrativa, ensinar como abrir, tudo. Porque aqui nos Estados Unidos é bem burocrático você abrir um espaço, né? Então, às vezes é um pouco difícil porque as regras são muito locais, né? Sim. Elas não têm uma coisa geral para todo mundo saber. Sim. E aqui na escola a gente também auxilia as alunas justamente nisso, nesse caminho que é muito complicado e principalmente que você vai... Eu tenho certeza que talvez o seu foco principal ou inicial vai ser brasileira. Hoje eu quero focar em todas. Americana, hispana, brasileira, quero focar em todo. Em todo o mercado. Em todo o mercado. Meu foco não é só a comunidade brasileira. Sim. Muito E bom. eu já tenho bastante clientes americanas, tenho bastante clientes hispanas também, né? Porque eu me casei aqui, então meu marido... Ele é do Uruguai, então ele fala espanhol. Então, por ele, eu meio que aprendi e eu entendo tudo em espanhol. Mas, às vezes, o falar, já consigo me sobressair, já mas... se virar. Já. Agora, o inglês também, eu falei, vou colocar um foco que eu tenho que aprender a falar o inglês. Isso. Entendo bastante, mas na hora de falar, não é porque eu não sei, é porque a gente se sente um pouco coagido em falar, né? Sim. Não, a gente tem um medo, tem sempre aqueles que têm facilidade e aqueles que encontram dificuldade. Eu sempre falo, sempre tive facilidade de aprender muita coisa. Mas línguas é a pedra no meu sapato. Eu acho que é de todo mundo, mas o inglês, eu não sei, eu falo que a gente vê crianças falando inglês tão fácil para eles aprenderem, né? Aí eu falo, mas a mente deles é limpa, não tem preocupação, não tem aquela correria do dia a dia. E pra gente acaba sendo tão difícil, né? Mas eu vou conseguir também. Não, vai conseguir com certeza. Mais um desafio, que como você deixou claro e falou, que você conseguiu sobressair, crescer, foi quando você colocou como objetivo e ficou determinado que aquilo seria o que você queria seguir. Sim. E essa determinação, essa atitude, ela é muito importante, porque ninguém mais pode fazer isso pela gente. Não. A decisão tem que ser de nós mesmos. Não. E eu sempre falo até pra Jéssica, que é minha assistente, falo, Jéssica, a partir do momento que, independente se a pessoa errar com você, você seguir o que é correto e ter honestidade, fazer o que é certo, o bem volta pra você. É o plantio, né? É o plantio. Eu sempre falo, não tem outra saída que não ser colher o que planta. Sabe onde que eu aprendi isso? Vou até falar aqui pra você algo que aconteceu na minha vida. E na época que eu morava no Brasil. Eu tinha um carro. E aí, foi bem na época que eu comecei a comprar o meu material de unhas. Olha só, é um aprendizado. Eu guardei isso pra mim, depois disso, levei pra minha vida toda. É aquilo que fala na palavra de Deus, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu fui fazer um depósito, até lá pra uma mulher chamada Michele Santos. Ela é bem famosa no Brasil na parte de unhas.
Eu fui fazer um depósito no banco de um material que na época era R$400 que eu precisava fazer o depósito para ela, para me mandar o material. E aí eu entreguei para a menina, falei, ó, essa conta aqui, esse valor. Não sei o que aconteceu com a menina do caixa do banco, que ela fez 700, então ela fez R$300 a mais para mim. Que eu era 400 meu depósito, ela fez R$300 a mais. E aí, aquele jeitinho brasileiro, da gente, de eu pegar e voltar no banco e falar para ela, olha, você depositou a mais para mim? Não, fiquei quieto. Bom, o problema é dela, né? Tá. Passou uma semana, eu acho que ela orou, me espraguejou, não sei. Passou uma semana, bati meu carro. Só que quem bateu errado fui eu. Sabe quanto era o conserto do carro da mulher? R$300. Justamente. O que não era seu. O que não era meu. Então, aquele dia eu aprendi a lição. Aprendi a lição da semeadura. Aprendi tudo que a gente planta. Se eu plantar frutos ruins, eu vou colher frutos ruins. Se eu plantar frutos bons, eu vou colher frutos bons. Então, onde eu falo pra Jéssica, independente se a pessoa errar comigo, eu vou agir o que é correto. E assim vai. Então, às vezes, tem pessoas que não entendem por que acontecem as coisas na sua vida. Por mais que, às vezes, venham problemas, coisas pra você cair e você desistir, mas sempre Deus vem e faz algo. Porque eu sempre levo isso comigo, dentro do meu coração. Aí a pessoa pode errar comigo, mas eu não vou errar com ela. Sim. É uma coisa que eu sempre falo, a questão do plantio. E outra coisa que foi uma mudança de água na minha vida foi entender justamente isso aí. Eu não sou responsável pela atitude das outras pessoas. Eu não posso pegar nem o peso da responsabilidade para mim, de algo errado que outra pessoa fez. E eu não posso me dar o direito de ficar remoendo aquilo, por que ela fez aquilo, ela teria feito diferente, porque não é certo, porque isso não é responsabilidade minha. Isso só vai trazer dois caminhos, com que eu tenha algo para pedir perdão para Deus. E eu não quero ter algo para pedir perdão para Deus por uma coisa que eu não fiz. Então, cada um seja responsável pela sua atitude, cada um colhe o que planta, e diante daquilo tudo, se é algo que vai me machucar e vai criar um rancor dentro de mim, eu vou ter que pedir perdão para Deus, e talvez até pela pessoa que fez errado comigo, eu anulo, eu esqueço, eu apago, tiro da minha mente, eu afasto, porque eu preciso, não posso pegar a responsabilidade pela atitude que as pessoas têm comigo, que quando eu acho que é ruim para mim. Então, isso aí é libertador, quando você não pega a atitude das pessoas como responsabilidade sua, e quando você tem, o que você falou, a completa sanidade de entender que o que se planta, se colhe. Sim. Então, a gente pensa duas vezes em tudo que a gente vai fazer. O que eu estou plantando? Tá ruim? Eu vou colher aquilo. Não, gente, não tem saída. E uma hora ou outra. E faz você refletir também, não só nisso, mas num todo, nas suas atitudes. O ano passado foi um ano de muita reflexão na minha vida, assim, sabe? Qual era o meu propósito, o porquê, pra que aquilo estava acontecendo comigo. Eu parei de perguntar o porquê, eu perguntei o pra quê. Então, hoje eu consigo, assim, eu quero focar no objetivo de qual é o meu propósito. Quando você começa a focar qual é o seu propósito, você para de olhar para aquelas coisas, você para de olhar para o passado e você foca no seu futuro. Então, hoje eu procuro isso, sabe? Eu procuro estar com pessoas com a mesma linha de pensamento que eu estou. Porque, não, mas você vai se afastar. Infelizmente, tem pessoas que você vai ter que deixar para trás. É necessário. É necessário na sua vida. É necessário você deixar essas pessoas para trás. Então, hoje, assim, às vezes vai doer, sabe? Às vezes dói. Porque você cria um sentimento pela pessoa, você cria um carinho pela pessoa. Mas você vai ter que deixar. E não só para o seu crescimento, mas para o crescimento também para aquela pessoa. Até da própria pessoa. Sim. Sim, isso acontece muito. Você falando do ano passado que ficou muito reflexivo. O ano passado também foi o ano que eu pedi para Deus o esclarecimento, o desenvolvimento espiritual. Em que eu conseguisse enxergar mais as coisas espirituais em mim, nas minhas atitudes e também das pessoas ao meu redor. E foi uma coisa, assim, incrível, sabe? Libertadora. Justamente eu trabalhando nesse processo de parar de me responsabilizar pela atitude das outras pessoas, eu comecei depois entender que eu precisava entender a parte espiritual. Muitas vezes não é a pessoa, muitas vezes é até uma situação que a pessoa está passando, mas só que eu não posso carregar tudo para mim, entendeu? E começar a entender a questão espiritual, justamente o que você falou.
Acontece isso muito, muito mesmo. E eu comecei a me desenvolver justamente no meu legado, no meu propósito, com mais clareza e sem peso. Foi eu entender que tem pessoas que não pode condizer, tem pessoas que não podem sentar à mesma mesa que eu tô. Não. Não é porque eu sou melhor, não é porque a pessoa é melhor, é porque simplesmente os nossos propósitos são diferentes. E o que acontece? Quando você coloca dois propósitos diferentes junto, nem a pessoa cresce e nem eu cresço. Porque tem que estar ligado, tem que acreditar na mesma coisa, tem que olhar pelo mesmo caminho, senão não desenvolve. Então, muitas coisas no ano também de 2023 que eu aprendi, e eu pedi a questão espiritual justamente para entender isso, porque eu me culpava pensando, eu tô sendo injusta com fulano, eu tô sendo injusta com ciclano, e eu comecei a entender que é muito mais do que isso, que não é só por mim, é como você falou, é pela pessoa também. Então, eu comecei a afastar, né, e comecei a entender que cada um segue o seu caminho, e que talvez no meu caminho, no meu propósito, no meu legado que Deus tem pra mim, aquela pessoa não faz parte da minha história. Não, quando você consegue começar a entender que há pessoas que não vai fazer parte do que Deus tem na sua vida, você começa a entender o não porquê, mas o pra quê que aquilo está acontecendo. Sim. Isso é libertador, isso a gente cresce com esse negócio. E muitas vezes, talvez, lá na frente, as pessoas voltam a se cruzar novamente com um preparo diferente. Mas para o processo de desenvolvimento, Deus deixou realmente cada um ali para cada momento da fase da sua vida que você está passando, né? Sim. Que você está trilhando naquele momento. A gente tem as pessoas exatas para estar naquele momento. E falando nisso, eu gostaria de perguntar para você se deve ter alguma história para contar em que às vezes alguma pessoa te deu um feedback em que algum momento da vida você foi uma peça especial para a vida de outra pessoa. Em qual momento que o seu propósito, ele atingiu, ele mudou positivamente a vida de uma outra pessoa, seja uma cliente, que muitas vezes os clientes chegam, a gente atende, a gente conta histórias e às vezes só de você aumentar a autoestima dela com o serviço que você está fazendo, algo na vida dela é mudado naquele dia, com a palavra que você falou, com o testemunho de vida que você contou. Você consegue lembrar alguma história em que em algum momento o seu propósito, ele atingiu a vida de alguém positivamente? Ai, agora você me pegou, hein? Eu tenho uma cliente minha e tenho a mãe da Jéssica, que é minha assistente, que é a Elisângela. Eu vejo, assim, que eu somei na vida dela e ela somou na minha vida, entendeu? Sim. Hoje a gente trabalha junto. Sim. Ela somou muito na minha vida, assim. Eu sou muito grata a Deus por ter trazido ela até a minha vida. É uma pessoa que, com o jeitinho doce dela, ela sempre, olha, Neila, ela sempre fala pra mim, sabe? E eu vi, depois que a gente começou a trabalhar junto, tanto eu, assim, tipo assim, eu já fazia aquela autoanálise do que eu precisava mudar, mas, assim, com a vinda dela, ela me mostrando um lado mais doce, porque muitas das vezes, eu, Neila, sou julgada, porque eu tenho essa cara minha fechada, então, às vezes, as pessoas me julgam, elas não me conhecem, então elas já me julgam por um lado negativo. Então, quando a pessoa começa a me conhecer, ela vê que não, a Neila também tem... Não é só o lado sensível, né? Porque a minha carcaça é aquela carcaça forte, firme. E na verdade, não. Na verdade, eu também tenho. Todo mundo tem o seu lado. Todo mundo tem né? o seu lado. Então, assim, ela me trouxe muito esse lado meu mais doce, entendeu? E fez eu entender várias coisas. Sou muito grata a Deus a vida dela. E é uma cliente também que eu ajudei muito. Eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui. Mas é uma cliente que chegou, tinha recém-separado, fazia já 2 anos que ela estava separada do esposo. E ela era muito aquela coisa assim eu não vou fazer isso porque ela foi criada dentro da igreja. E eu falei pra ela, você tem que começar a ver o lado mais doce da vida. Não é porque você passou por isso que vai acontecer novamente. E hoje, assim, eu vejo assim, o desenvolvimento dela e ela vai casar novamente, sabe? E esses dias ela foi lá no salão e eu falei, eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo na sua vida. E tudo aquilo que você queria, Deus fez, da maneira como você queria. Como pediu. Sim. Então, eu vejo, assim, que eu, por um lado, assim, fiz algo pela vida dela, entendeu? Com certeza você foi a resposta de uma oração que ela estava fazendo em algum momento. Sim. Que muitas vezes, sem a gente perceber, a gente é a resposta de alguém. Sim, várias vezes, quando ela ia fazer unha,
Eu era tipo uma psicóloga dela e ela também já foi minha psicóloga várias vezes. Mas eu vejo assim que eu, de alguma maneira, pude ajudar ela. Muito bem, isso é muito bom. E o mais incrível é como você falou, que você eu te perguntei se foi citar alguém que você mudou a vida e você falou de alguém que mudou a sua. Porque essas coisas acontecem de mão dupla, quando Deus une propósitos. Sim. Né? Sim. Uma vez, recentemente, eu vi uma postagem de uma aluna. Eu sempre, às vezes, estou olhando a postagem de algumas pessoas, e dependendo do que a pessoa posta, eu peço muito a Deus sensibilidade espiritual. Aí, às vezes, Deus toca no meu coração, manda mensagem para a pessoa. E eu mando. Aí, essa menina, eu peguei, ela foi aluna minha, e mandei uma mensagem para ela, falando bem assim, falando para ela que... Perguntei para como estava ela e a filha dela, se ela estava trabalhando, que ela tinha feito o curso aqui, e ela me falou assim, olha, Fabi, eu ainda não estou trabalhando na área, porque eu e meu esposo conversamos e eu decidi cuidar da minha filha primeiro, que ela ainda é pequena. E eu vi, e pelas palavras, do jeito que ela falou, eu vi que ela estava com medo de ser julgada por essa decisão dela. E eu virei para ela e falei assim, você está certíssimo, os filhos vêm em primeiro lugar. Se para você agora não dá, não se importa com isso. Eu também esperei a Rebeca fazer 3 anos para começar a trabalhar. E quando você vê, as coisas acontecem. Aí ela falou assim, nossa, eu fico feliz de ver uma pessoa que tem sucesso falar que dá certo fazer assim. Porque eu falei para ela, olha, não fica olhando o que as pessoas fazem, não fica se comparando. Eu falei pra ela, não se compara com o que as pessoas fazem, cada um tem a sua história. E ela falou um monte de coisa, que ela falou que estava lá emocionada, que ela justamente estava orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta. Meu Deus, o que será que eu faço? Eu sigo a minha carreira. Ela estava pedindo para Deus um alívio para não se sentir também errada de agora preferir ser mãe. E eu falei para ela bem assim, eu falei para ela que e enquanto ela escrevia, eu também ia escrevendo. Acabava que a nossa resposta saía junto. Eu falei para ela, olha, tem uma coisa que Deus faz. Enquanto você cuida da sua filha, Deus cuida da sua família. Então, se você tem vontade de ter mais filhos, vai ter mais filhos. Porque isso também é um propósito lindo de Deus. E as coisas vão acontecer no seu tempo. Não se preocupa. Eu falei algumas outras coisas para ela. E depois passou um tempo, eu percebi, e ela chorou muito, me agradeceu muito, disse que ia salvar a nossa conversa para depois contar o testemunho. E quando passou uns dias, sabe o que eu pensei? Tudo que eu falei para ela era o que eu queria ouvir para mim. Porque eu estava querendo ter outro filho. E eu, sem querer, eu começava a pensar, as pessoas vão me julgar, porque que eu, numa hora dessa, vou querer ter outro filho, sendo que eu tenho uma empresa para cuidar. E naquele momento que eu falava para ela, não se preocupa, porque enquanto você cuida da sua família, enquanto você cuida dos seus filhos, Deus cuida da sua família e da sua empresa, Deus cuida dos seus negócios, era o que Deus estava falando para mim. Então, quando a gente tem essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus, que foi o que eu pedi o ano passado, que foi a sensibilidade, eu comecei a entender que as coisas que a gente fala, que a gente fala para outra pessoa para ajudar, ela vem como resposta para a nossa oração mais íntima. Sim. Que muitas vezes nem a gente mesmo chegou a falar em palavras, mas passou pelo pensamento e pelo coração. E Deus, Ele sabe o que passa no nosso coração, no nosso pensamento. Mas sabe qual que é hoje o problema mais, assim, que atinge, eu acho que a maioria das pessoas? Às vezes é o nosso próprio julgamento e o julgamento das pessoas. A gente se importar com o julgamento das pessoas. Exatamente. E, como eu te falei, ano passado foi um ano de reflexão, porque, às vezes, tipo assim, eu conheço o Evangelho desde os meus 14 anos. Eu fui criada na igreja católica e os meus 14 anos eu conheci o Evangelho. A igreja, tipo, evangélica. E, às vezes, quando a gente erra ou está numa vida que não está diante, que a gente acha que está de conformidade com Deus, a gente se sente com vergonha. Sim. De às vezes orar ou pedir perdão a Deus, de a gente achar que a gente não é merecedor daquilo. Uhum. Então a gente fica muito naquilo do julgamento. Então a gente se julga muito e fica muito olhando para o julgamento das pessoas. Uhum. A partir do momento que você não olha isso, você deixa justamente o que você acabou de falar. E é o que eu falo muito para as pessoas. São coisas que a gente tem que estar trabalhando na gente mesma, é justamente não importar
com o que as pessoas acham, porque é Deus que conhece a gente no profundo, né? Então, quando você não... a gente faz essa prática de você não se julgar, você mesmo se julgar, e se colocar numa posição de que eu preciso da opinião das pessoas, a gente muda até com as outras pessoas, a gente começa a ter mais empatia, a entender que cada um tem o seu momento, sabe? Você já deve ter passado por isso atendendo seus clientes. Tem vezes que chega uma cliente que ela do nada, ela tá super ríspida, se você atrasou 5 minutos ela reclama, ou então ela solta alguma coisa, e naquele momento você parar para pensar. Quando a cliente deita na minha maca, eu sempre oro, e peço para Deus ungir as minhas mãos. Enquanto eu estou fazendo o procedimento, eu estou pedindo a Deus e orando, admirando aquela pessoa e falo, meu Deus, que beleza que essa pessoa tem, que tomara que a pessoa enxerga isso. E naquele momento eu comecei a perceber de que a pessoa deve estar tendo um momento ruim. E que eu seja um alívio para parar aquele dia ruim que a pessoa esteja tendo, ao invés de continuar e eu também talvez ser ríspida, eu talvez também tenha uma atitude ruim. Sim. E são atitudes que muitas vezes a gente não recebe das outras pessoas, mas a gente não tem que se preocupar com isso. Não. Quando a gente faz o nosso melhor, voltando àquilo que a gente falou, a gente também vai receber o melhor de Deus. Sim. Né? Sim. Hoje, assim, o que eu busco é isso. Em todas as áreas. Não só em trabalho, mas em todas as áreas. Você, às vezes, também se colocar no lugar do outro, sabe? Que hoje eu acho assim que as pessoas perderam isso. É como a gente profissional. Às vezes uma cliente, eu sei que a gente sempre tem aquele legado, né? A cliente sempre em primeiro lugar. Mas às vezes a cliente também não pensa que a gente tem família, que a gente tem casa, que a gente tem problema, tem schedule para cumprir, tem horário para cumprir, eu tenho casa para cuidar, eu tenho meu marido para dar atenção. Por mais que meus filhos não moram comigo, mas eu falo com eles todos os dias. Sempre tô ali, querendo estar presente na vida dos meus filhos. Às vezes o pneu do meu carro estoura, às vezes eu tenho problema, entendeu? Então as pessoas também têm essa coisa assim, mas tá, profissional tem que estar ali no horário, mas ei, por trás tem todo um processo. Sim. A gente também somos pessoas, temos problemas, entendeu? Sim. Então às vezes eu vejo que isso hoje, não só a gente como profissional, mas em todas as áreas da nossa vida, as pessoas esquecem um pouco de ver o lado da outra pessoa. Sim. É justamente a questão de ter empatia, né? Sim. A gente se colocar na posição da outra pessoa e tentar entender o que está acontecendo por trás daquela atitude inesperada, muitas vezes, né? E que a gente procura ser, como eu falei, ser o conforto daquele dia, não continuar tudo que tá acontecendo, né? Sim. Ou às vezes, vamos supor, um WhatsApp. Às vezes chega 20. De repente, quando você vai olhar o WhatsApp, tá com 50 mensagens. E você tá ali atendendo o cliente. Às vezes, ela não pode estar comigo, que ela vai alguns dias da semana. E aí, eu não vou estar ali atendendo em mesa e estar ali no telefone. Então, eu vou responder só no outro dia ou depois, mais tarde. Às vezes, eu tô ali deitada na cama, já é meia-noite e eu tô respondendo o cliente. Eu sempre falo, meu segundo turno, meu terceiro turno é pelas madrugadas. Ou às vezes eu acordo 5 horas da manhã, tô lá respondendo o cliente, entendeu? Sim. Então, tipo, tem tudo isso, sabe? Eu acho, assim, que hoje falta mais esse tipo de sensibilidade, você se colocar no lugar do outro. Infelizmente. Infelizmente, o amor das pessoas tem se esfriado, né? Então, que a gente transborde amor para conseguir chegar a tocar quem estiver próximo da gente, né? Que não é fácil, né? Não. Tem dia que você tá sem querer falar com ninguém. Sim, né? tem dia que nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Isso aí. E aí você tem que... Aquela vontade, assim, de não levantar da cama, como se diz, né? Mas você tem que levantar de qualquer jeito. Aí sempre eu me vejo, na época que eu tive que me levantar das cinzas, onde eu não achava apoio, eu tive que me levantar sozinha. E nesse momento, qual foi a maior dificuldade que você passou? Foi de estar só? Hoje você tem aquela sensação de que está lutando e não tinha resultado? Naquela época, a sensação, quando você tem que levantar, você não vê saída, mas você tem que levantar, é a sensação de estar patinando no mesmo lugar. Eu acho que essa é a sensação. Mas, graças a Deus, eu me arrumei forças e me levantei. O que você fez nesse momento que você acha que te deu força? Você se apegou em alguma coisa em específico? Como que era a sua decisão de levantar quando você não queria levantar? Me apeguei com Deus.
Porque no momento que eu mais precisei, foram poucas pessoas que me estenderam a mão. Geralmente sempre é assim, né? E aquele que eu falei no episódio, quando eu contei a minha história, que muitas vezes nesse momento a gente não vê ninguém. Não. E depois de um tempo, eu fiquei muito triste com isso, de não ver ninguém. Depois, com o tempo, eu aprendi que não é que as pessoas são ruins, é porque Deus queria um particular meu com ele. Porque o momento não era eu ver pessoas me ajudando, era eu entender quem é maior que cuida de mim, que é Deus. Que é com ele que eu tenho que a gente entender que quem faz o processo é Deus. Sim. E aí onde eu entendi. Mas na hora certa também, Deus te envia a pessoa certa para te ajudar. Sim. Ele sempre tem os alívios. Sim. Porque na caminhada no deserto, a gente conta só com Deus. Mas tem aquele momento onde você está quase perdendo as forças, Deus manda pequenos... Olha, eu estava pensando esses dias nisso. Deus manda pequenos alívios. E eu fico pensando, nossa, ainda não cheguei aonde Deus quer que eu chegue. Eu ainda não cheguei na promessa que Deus fez para mim, que são tantas. Tá tão difícil. Tem dia que eu falo assim, eu não dou conta mais. Não quero mais, eu fico brincando comigo falando que eu sou totalmente bipolar, o meu sonho com a minha realidade. O que eu queria era morar numa fazenda onde ninguém me conhece e eu não precisasse falar com ninguém. E eu tenho uma vida totalmente diferente. Lidou com muitas pessoas, converso com muita gente, preciso das redes sociais para trabalhar e eu fico assim, meu Deus, eu sou totalmente duas personalidades. Mas aí naquele momento que eu quero desistir, Deus manda pequenos alívios para poder eu continuar esperando a promessa se cumprir. E assim, eu vou até falar um assunto aleatório, mas se encaixa com o que a gente está falando. E isso eu tô falando aqui para você, não que eu fui santinha a minha vida inteira, tá? Tive meus momentos... apocalípticos que fala? Sim, a gente sempre tem. Sim, né? As revoltas. Já tive meus momentos apocalípticos. Ah, mas agora você tá falando de Deus. Não, eu tô falando de Deus porque eu falo da minha experiência com Deus, a minha fé, independente dos meus erros, dos meus acertos. Já tive minha época apocalíptica também, já errei com pessoas, entendeu? Mas assim, Neila, hoje, com 39 anos, eu busco fazer o que é certo. E mesmo assim, buscando fazer o que é certo, a gente erra. Erra, com certeza. Entendeu? A gente é humano. Agora ela tá lá no podcast falando que ela é a santinha. Não, gente. Já tive minha época apocalíptica já. Sim. Já fiz muita coisa, já tive várias experiências. Então, assim, hoje eu busco fazer o que é correto. É o que Deus quer que a gente faça, né? Não é viver... Não, a questão não é errar. A questão é viver no erro. Todo mundo erra, eu também errei com muitas pessoas, na mesma proporção que pessoas também magoaram, eu magoei muita gente, mas isso serve pra gente aprender e entender como não errar novamente, como fazer diferente, até porque se a gente fosse só acerto, nem aqui a gente estaria, a gente estaria lá no céu com Deus. Já estaria lá pro céu, já estaria lá no céu com Deus. Esse copo lindo aqui, gente, tô apaixonada pelo copo dela, tá? É isso aí. Então, a gente falou um pouco sobre fé, sobre beleza, você falou do seu projeto, então, do seu projeto de que você consiga levar essa transformação que teve a sua vida com a sua carreira para a vida também de outras pessoas, né? Porque hoje em dia não é só mulher que está na área da beleza. Você falou também um pouco do seu crescimento, de como foi. Eu queria que você falasse para nós, deixasse aqui para nós, né, uma palavra, uma mensagem, algo que te toca, para a gente finalizar, algo que você talvez fala sempre, alguma palavra da Bíblia que te toca, que você leva como referência, algo que você gostaria de compartilhar para a gente finalizar hoje essa conversa, que fala muito com você, que você gostaria de deixar para as pessoas. Olha, o que eu levo comigo hoje, uma coisa que eu aprendi, é que a fé move montanhas. É essa frase que eu tenho pra mim. Sim. A fé, ela move montanhas. Às vezes você acha que é impossível, mas Deus faz acontecer o impossível na sua vida. Então, a minha frase é hoje, a fé move montanhas. Então, nunca desistir. Nunca desistir. Nunca desistir. Quando você olhar pro seu caminho, você vê que tem pedra, tenha fé. Você vai conseguir mover. Você vai conseguir pular o muro, você vai conseguir mover a pedra, você vai conseguir subir a montanha, o que tiver no teu caminho. Você tendo fé em Deus e fazer aquilo que eu sempre falo aqui, independente dos seus erros ou acertos na sua vida, você fazer o que é certo, independente qual erro a pessoa fez com você.
a fé move montanhas. É o princípio mais básico e mais poderoso que a gente tem que ter, Sim. né? Justamente isso, viver pela fé. Viver pela fé. E viver pela fé, gente, é acreditar no que não se vê. Então, não espera ter para fazer. Eu nunca imaginei chegar aos Estados Unidos hoje, em 2024, eu ter meu próprio estúdio, eu ter o carro que eu tenho, eu ter o marido que eu tenho, eu ter a casa. Nunca imaginei isso, gente. Nunca, nunca. Ah, Neila, você... Não imaginava. Mas eu não desisti. Você não desistiu de confiar no propósito que Deus tinha para você. Sim. Você teve fé Sim. que Ele sabe o que é melhor para você. Sim. E hoje você realizou tudo isso aí. Com certeza tem muitos outros projetos para Deus E realizar. hoje, assim, eu levo pra minha vida também que eu não me importo com julgamentos. Eu me importo, pra mim, o que me importa. É o que Deus pensa sobre mim e a minha família. O que é minha família? Meu esposo e meus filhos. O resto, deixo na mão de Deus. Justamente. Que é aquilo que eu falei. A gente não pode pegar a responsabilidade do que as pessoas pensam a nosso respeito. Não. É Deus que conhece o nosso coração. Então, é isso aí. Então, que vocês fiquem com essa palavra hoje, que ela trouxe aqui para nós, a questão de que a gente não pode deixar a gente de viver pela fé. A fé também é outra coisa que eu prego bastante. Eu falo que quem convive comigo aprende o que é viver pela fé. Porque quando vê as ideias, os projetos, as coisas que eu quero fazer, que realmente só é possível por causa de uma ação de fé, a pessoa começa a acreditar o que é fé. E eu já passei muito por isso também, de pessoas ao meu redor falar, não faz isso, eu tenho pé no chão e tal. E eu ficar triste, sabe por quê? Porque eu não estava conseguindo transmitir a fé que eu sinto para a pessoa. Não foi com que as pessoas falam, mas por eu não estar conseguindo transmitir a mensagem. E essa mensagem que você falou é a mensagem que eu também quero passar para as pessoas, que é: viver pela fé é a maior aventura e satisfação da vida de uma pessoa. Porque você vive milagres todos os dias. Fabiano, sabe a vida do empreendedor não é fácil. Não. Você sabe disso, né? Uhum. Sabe aquela coisa assim de você chegar já perto do final do mês, você não ter o dinheiro do aluguel, do espaço para você pagar? Sim. Ou às vezes você não ter o dinheiro para pagar a conta de luz, internet. Então, eu vivo pela fé todos os dias. Uhum. Às vezes eu falo assim, a Jéssica, mas gata, vai dar tudo certo. Sim. Sempre. Vai dar tudo certo. Justamente. E quando eu menos espero, tá tudo ali, ó. Tudo encaminhado. Eu tava assim, né? Eu tava pensando, desde novembro, eu falei, Jéssica, janeiro dá aquele baque, né? Falei, Jéssica, meu Deus, é a Jéssica. Ai, eu fiquei, né? Não, vai dar tudo certo na minha cabeça. Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda. E chega no final, Deus faz alguma coisa acontecer que dá certo. Uhum. É sempre assim. Sempre assim. E isso é o viver pela fé. Sim. Né? É algo empolgante. A gente passa por uma situação que você, meu Deus, não tem saída. Quando você vê tudo se resolveu, e eu não sei você, mas a pessoa que ainda tá no outro mês inventando mais coisa ainda, poderia ficar quieta. Sim, às vezes eu quero lá, aí a Jéssica mesmo fala, Neila, mas que tanto você coloca coisa nesse estúdio? Fala, gato, vai estar tudo certo. Aí eu já quero trocar o balcão, já quero colocar outro balcão novo, já quero colocar outra prateleira, já quero colocar outra mesa. E vou trocando, e a Jéssica, pelo amor de Deus, daqui a pouco não vai ter lugar pra pôr as coisas aqui. Eu falei, vai. A gente vende, doa pra outra pessoa começar a vida dela também. É desse jeito. E assim vai. É desse jeito. A gente, viver pela fé, a gente tem esse empoderamento mesmo de ver muito além do que os olhos conseguem enxergar. Você não tá com dinheiro no caixa, não, mas tem um cartão de crédito, você pega o cartão de crédito ali e vai. E vai pagando, vai trabalhando, vai pagando. E às vezes chega no dia de pagar, você fala, meu Deus, cadê o dinheiro? Eu já trabalho com crédito dos céus, porque nem cartão de crédito dá conta das minhas ideias. Aí pega aquele jeitinho brasileiro também, existe aquele Klarna, Afterpay, não existe? Menina, montei tudo o estúdio com aquilo lá. Todos que você puder imaginar. Montei o estúdio tudinho no Klarna, Afterpay. Falei, vai dar tudo certo. E assim vai. E assim a gente vai construindo, realizando, tendo histórias para contar, para ajudar outras pessoas. E é o diferencial, que eu sempre falo, com tanta gente se formando na área hoje em dia, o que diferencia um de outro? É a atitude, a determinação e a vontade de não desistir, de não parar. E outro ponto também, Fabiana, eu falo aqui, diante de você,
a gente também, como profissional, a gente erra. Eu já errei muito, Claro. entendeu? Já achei que todo mundo, as minhas clientes eram as minhas amigas, já, sabe, assim... Quando eu comecei a perceber que eu tinha que mudar, eu tinha que me posicionar, as coisas começam a mudar. E isso não é só o nosso trabalho, é a nossa vida pessoal também. Sim. Às vezes você fala assim, eu quero que o meu marido muda, ou quero minha mãe. Não, a mudança tem que partir de você. Quando você começa a se posicionar da maneira correta, tudo muda em volta, na sua volta. Tudo. Sim. Tudo. Isso também foi um grande aprendizado que eu tive em 2023, foi o aprender a dizer não. Sim. Né? Que como eu falei pra vocês, eu não posso ser responsável pelas outras pessoas em todos os sentidos. Nem do que elas fazem, nem carregar as pessoas, me sobrecarregar para poder ficar bem com as pessoas. Então, quando eu aprendi a dizer não, foi tão libertador, porque sabe por quê? O não, ele não afasta as pessoas. Não afasta, ele aproxima. Só que ele aproxima as pessoas que te admiram, que te respeitam e que estão para somar. Sim. Se ele afastar alguém, são pessoas que só queriam tirar vantagem. Então, não, ele traz as pessoas certas, ele põe as coisas no lugar. Quando eu aprendi a dizer não, eu consegui me libertar das coisas que me atrasavam. Das doenças que eu vivia pelo psicológico, do emocional, porque eu tinha cargas que não era minha. Não, e eu já tenho, eu sempre falo, outra coisa que eu falo muito, eu já tenho problema demais para me preocupar com o problema dos outros. Sim. Entendeu? Por isso que outra coisa que eu nunca faço é tirar o meu tempo para poder estar falando de outra pessoa, porque eu não tenho tempo para isso, já tenho coisas demais para fazer e sempre falo, se você tem algo para falar de mim, sobre mim, vem me ajudar, porque aqui tem serviço sobrando. Né? É verdade. A gente sempre precisa de um auxílio. Sim, é verdade. Então, é isso aí. Muito obrigada, Naila. Eu que agradeço pela oportunidade. Dividir sua experiência, dividir as suas histórias, sua força, sua determinação. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. E seja bem-vindo aí sempre que precisar aqui. Obrigada, viu? Agradeço muito por estar aqui, por essa oportunidade, tá? Foi muito bom te conhecer pessoalmente, muito bom conhecer um pouco da sua história. A gente teve, como eu falei pra vocês, a Naila foi uma das pessoas mais comentadas no desafio que a gente lançou ali no Insta. E eu tenho certeza que mais histórias boas virão por aí. Então, vocês sempre mandam mensagem pra gente. Você que tem uma história boa pra contar, uma história de vida, uma história que você gostaria de compartilhar com outras pessoas, como a Naila fez, de não desistir, trazer uma mensagem pra gente de não desistência, de força, de fé e de coragem. Porque é isso que a gente precisa hoje em dia. De estímulo, porque gente puxando para trás a gente já tem demais. Então vamos estimular as outras pessoas. Sim. E assim... Sorry. Eu falei errado? Falou Naila. Naila. Neila. Não é nada, eu corto. Não, mas eu não queria cortar ela, entendeu? Eu também. O meu celular... Ela tá Naila, tá Naila. O meu celular pra ela. O meu celular saiu aqui do WhatsApp que não para de chegar mensagem, eu tô procurando o nome. Eu falei pra vocês, eu sou péssima. O áudio tá gravando, só já que a gente parou? Tá gravando. Tá, joia. Eu vou voltar aqui pra finalizar. Tá bom. Neila. Neila, né? Neila. Não coloquei nada, eu tô falando nada tem muito tempo. Pai, umas é duas porque eu ou não três queria. Eu falei, vezes. mas Ninguém falou nada. Então vamos lá, gente. Eu gostaria de agradecer a Neila por estar aqui, por trazer a sua mensagem de fé, de coragem, de determinação, que eu tenho certeza que vai dar força e estímulo para muita gente, porque é isso que a gente precisa. Já temos muitas coisas ao contrário, muita dificuldade, muitas pedras no caminho, Sim. como você falou, Sim. mas você trouxe uma mensagem de fé e de esperança, de determinação. Muito obrigada, Neila, por estar presente aqui conosco nesse episódio. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço por estar aqui, de ter conhecido vocês também, né? Mais uma pessoa para... Espero que, né, não fique só no podcast, Sim, com certeza. mas eu agradeço por estar aqui hoje. Com certeza, mais uma pessoa da área que a gente conhece, mais uma pessoa que a gente vai trazer para a nossa história, os nossos projetos. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem pra gente quando a gente une propósitos. Sim. Muito obrigada por acreditar no nosso projeto e tirar um tempo de vir aqui falar um pouco sobre você no Empoderada Cast. Eu que agradeço.